Olá, sou eu Rizani. Na videoaula de hoje sobre História, vamos falar sobre a economia colonial. O primeiro produto encontrado pelos portugueses aqui no Brasil foi o pau-brasil. É aquela famosa madeira da qual se extraía um corante, que primeiro deu motivos para os portugueses estabelecerem aqui no Brasil, desde a descoberta que foi no ano 1500. Neste período estamos a falar do período pré-colonial, em que a base da economia era a exploração do pau-brasil. Com o tempo, os portugueses mudaram de estratégia, decidiram investir na plantação de cana-de-açúcar. Mas por quê? Por que os portugueses decidiram mudar de estratégia, ou seja, investir na cana-de-açúcar? Primeiro, porque os portugueses tinham experiência nesse cultivo. O segundo, a terra e o clima do nordeste do Brasil favorecia o cultivo da cana-de-açúcar. E o terceiro, o desejo do colonizador do Brasil de ocupar as terras da colônia. E também o alto valor que a cana naquele período oferecia ao mercado europeu. Neste caso, para o plantio e o cultivo da cana-de-açúcar, os portugueses e os colonizadores iam precisar da mão de obra. E neste caso, a monarquia portuguesa autorizou o governo geral a promover guerras justas. Neste caso, essas guerras justas foram feitas com os índios. De acordo com os relatos históricos, essas guerras foram hostis e bárbaros, assim por dizer, hostis e bárbaros. Na imagem que estamos a ver na tela, que está a ilustrar São Francisco de Conde, porque São Francisco de Conde é uma das regiões em que foi uma das regiões da referência no plantio de cana-de-açúcar. É por isso que, em termos de contextualização sobre o processo do cultivo da cana-de-açúcar, é importante trazer São Francisco de Conde. Atrás já frisei de que havia boas razões para a escolha do Brasil, neste caso para o plantio da cana-de-açúcar, e neste caso para a colônia portuguesa havia três bons motivos. Primeiro, que eu já fiz é a questão do solo. Havia solo que permitia o cultivo da cana-de-açúcar. O clima também do litoral nordeste, que é tropical, favorecia nesse sentido. O segundo objetivo, ou a segunda razão é a questão de que os portugueses já tinham experiência, por exemplo, no desenvolvimento desse produto, ou seja, desse cultivo nas ilhas coloniais, principalmente ilhas de Cabo Verde, Madeira e Santo Tomé e Príncipe. A terceira boa razão é a questão de que naquele período o açúcar alcançava bons resultados, ou seja, bons preços assim na Europa. O açúcar gerava recursos e gerava renda mesmo, razão pela qual, para o desenvolvimento desse cultivo, havia necessidade de mão de obra. E neste caso, para os portugueses alcançarem, por exemplo, obter a mão de obra, tiveram que abrir guerra com os índios para ocupar a terra dos índios e fazer os índios escravos. No primeiro momento foram os índios que estavam no processo do cultivo da cana-de-açúcar. Depois, com o decorrer do tempo, com a escassez dos índios nas plantações de cana-de-açúcar por vários motivos, por exemplo, fuga, doença, morte, pelo mau trato assim, os portugueses foram obrigados a arranjar alternativas. E essas alternativas são os africanos que foram escravizados, forçados a deixarem
as suas terras para trabalharem aqui na América como mão de obra. Entre o século XVI para o século XVII, no Nordeste, os senhores de engenho começaram a comprar os africanos. Para quê? Para substituir os indígenas, como já frisei lá anteriormente no trabalho. E o fizeram pelas seguintes razões, assim que podemos dizer. Primeiro, a falta de indígenas, como já frisei, nas áreas açucareiras por fuga ou morte devido a doenças, neste caso maltratos, ou seja, o interesse dos portugueses também envolvido na questão do tráfico de escravos pelo Atlântico e a experiência também que os africanos tinham nas ilhas de Madeira, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, porque foram levados lá como escravos para trabalhar. A imagem aqui no fundo da tela é a imagem, neste caso, do engenho de coloniais. O açúcar era produzido em engenho. Inicialmente, o engenho assim, era o nome que se dava ao equipamento usado na fabricação de açúcar. Mas com o tempo, ou seja, ao longo do tempo, passou a significar um conjunto que inclui, além de fabricação de açúcar, as matas, o canavial, a casa de engenho, ou seja, onde se produzia o açúcar, a roça onde se plantava os alimentos, a casa grande é onde habitava o senhor dos engenhos, e a senzala é a moradia dos escravos, a mão de obra na produção do açúcar. No fundo da tela estamos a ver a ilustração da estrutura do engenho, como eram os engenhos. Temos lá no fundo, por exemplo, senzala, como já frisei, onde viviam escravos, o canavial, onde se plantava a cana-de-açúcar, temos aí os touros, as vacas, que transportavam a cana, temos a casa do feitor-mor. O feitor-mor é aquele que coordenava e controlava o processo da produção na fazenda e também era encarregado dos trabalhadores escravizados. E por último também temos a casa grande. A ilustração está mostrando a casa grande, aí onde vivia o senhor do engenho, sua família e seus agregados, neste caso, seus colaboradores, amigos. Temos também na figura, na imagem, a ilustração de um moinho, movido por tração hidráulica, neste caso, a instalação de água. Sua força era transmitida para a moeda, tipo assim, para onde era esmagado a cana-de-açúcar. E também nos engenhos temos diferentes etapas em que ocorria o processo da produção da cana-de-açúcar. Neste caso, a imagem do fundo está-nos a demonstrar como funcionava a produção da cana-de-açúcar. A primeira etapa era, depois de plantar e cortar a cana, os escravizados transportavam as canas nos ombros ou em carros de bois para a moenda. E depois, no segundo processo, na moenda, a cana era moída, o caldo escorria por calhas até um recipiente assim grande. Dali era retirado em vasilhas e levado até as caldeiras. Depois de ser levado nas caldeiras, o caldo era cozido em grandes tachos e se retiravam dele as impurezas. Daí, o melado grosso era colocado em formas de barro, com um orifício no fundo, e levava para a casa do purgado. Depois de levar para a casa do purgado, o melado permanecia nas formas até se cristalizar. Depois dali, o açúcar era retirado no formato